A invenção da raça. Como a ciência justificou o racismo. Café e história. Você já parou para pensar de onde vem o termo raça? E como ele, que parecia uma simples palavra para classificar animais e plantas, acabou se tornando a base para um dos maiores sistemas de opressão da história humana? Prepare seu café, acomode-se e venha comigo, no Café e História, descobrir as raízes desse conceito equivocado e as consequências que ele teve para o mundo. Café e História. Porque o passado explica o presente. O termo raça é um exemplo claro de como o conhecimento humano pode ser usado tanto para entender o mundo quanto para justificar desigualdades. De início, essa palavra surgiu no campo da zoologia e botânica para classificar animais e plantas, sem qualquer conotação negativa. Mas a partir do século XVII, passou a ser aplicada aos seres humanos, abrindo espaço para interpretações equivocadas que marcaram profundamente a história. A palavra raça tem origens múltiplas. No alemão antigo, reisa significa linhagem. Já no árabe, ras quer dizer origem ou fonte. O italiano razza e o latim arcaico falam de sorte, categoria ou espécie. Inicialmente, essa palavra foi usada para diferenciar grupos dentro do reino animal e vegetal, como se fossem subdivisões naturais dentro de uma espécie. Somente mais tarde, com o avanço das ciências naturais e o interesse crescente em classificar tudo o que existia, o termo foi aplicado aos seres humanos, o que abriu caminho para uma visão que hoje sabemos ser equivocada. A ideia de que a humanidade poderia ser dividida rigidamente em grupos biologicamente distintos. As primeiras classificações humanas. A primeira tentativa de classificar os seres humanos em grupos diferentes aconteceu em 1684, com o médico francês François Bernier. Ele observou as diferenças físicas entre povos e tentou agrupá-los, mas suas categorias eram baseadas mais em aparência superficial do que em critérios científicos rigorosos. No fim do século XVIII, o naturalista sueco Carl von Linné, famoso por criar a taxonomia moderna, classificou os humanos em 4 variedades. Homo sapiens americanos, descrito como vermelho e temperamental. Homo sapiens europaeus, branco e sério. Homo sapiens asiáticos, amarelo e ganancioso. E Homo sapiens afer, negro e preguiçoso. Essas descrições, além de racistas, refletem um olhar eurocêntrico e preconceituoso, que mais tarde seria usado para justificar a dominação e exclusão de povos considerados inferiores. O racismo científico. No final do século XVIII, o médico alemão Johann Friedrich Blumenbach propôs uma classificação mais formal das chamadas raças humanas, dividindo-as em 5 grupos: caucasoide, etiópica, mongoloide, malaia e americana. Blumenbach foi um dos primeiros a estudar crânios humanos para tentar fundamentar suas categorias, mas ainda assim, sua obra abriu caminho para a ideia equivocada de que essas raças teriam diferenças biológicas fundamentais. Na metade do século XIX, o médico inglês Robert Knox, autor do livro As Raças dos Homens, defendeu que as características biológicas determinavam a inteligência, a moral e até a cultura dos povos. Knox chegou a afirmar que a mistura entre raças levaria à infertilidade, um argumento falso que serviu para reforçar a ideia da separação racial como algo natural e necessário. Essas teorias, hoje refutadas pela ciência, foram usadas para consolidar o racismo científico, um sistema que tentava justificar a desigualdade entre grupos humanos com base na biologia, dando suposta validade científica ao preconceito. O pensamento racista ganhou força também na filosofia. Joseph Arthur de Gobineau, diplomata e escritor francês, publicou em 1853 seu Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Para ele, o progresso da civilização dependia da preservação das raças superiores, especialmente os europeus,
Gobineau afirmava que a mistura racial era responsável pela decadência das grandes civilizações, uma ideia que, apesar de não ter base científica, influenciou diretamente ideologias racistas e políticas de segregação racial que marcaram o século XIX e o XX. Darwin e o darwinismo social. Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, revolucionando a biologia com sua teoria da seleção natural. Darwin explicava como as espécies evoluem ao longo do tempo por meio da sobrevivência dos indivíduos mais adaptados ao ambiente. Importante destacar, Darwin nunca aplicou essa teoria para justificar diferenças entre raças humanas. Contudo, alguns pensadores distorceram suas ideias. Ludwig Gumplowicz, por exemplo, criou o darwinismo social, que via a luta entre as raças como uma competição natural e inevitável. Essa teoria foi usada para legitimar a dominação racial, a colonização e políticas de exclusão, afirmando que o poder e a riqueza seriam resultado de uma evolução social natural. As consequências históricas. As ideias do racismo científico e do darwinismo social serviram para justificar alguns dos piores crimes da história, como a escravidão atlântica, o colonialismo europeu que explorou e saqueou continentes inteiros, e a subjugação dos povos indígenas e asiáticos. Por trás dessas teorias estava a tentativa de manter o homem branco europeu no topo da hierarquia social e política mundial, negando direitos básicos e humanidade aos outros povos. Hoje sabemos que raça é um conceito social e histórico, não biológico. O racismo não é apenas um preconceito individual, mas uma estrutura construída ao longo dos séculos para justificar desigualdades políticas, sociais e econômicas. Desconstruir essa história é fundamental para combater o racismo em todas as suas formas e construir uma sociedade mais justa, em que a diversidade seja respeitada e celebrada. Gostou dessa história? Então inscreva-se no Café e História. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para ajudar a espalhar conhecimento. Até a próxima! E lembre-se, só entendendo o passado podemos transformar o futuro.